Você está ouvindo Mandiocast, as principais notícias, informações e novidades da mandiocultura para você. Olá, sou Patrícia Miyagawa, seja muito bem-vindo ao Mandiocast, o podcast da mandioca. No episódio de hoje, iremos falar sobre o uso da manipoeira na adubação foliar da mandioca, conhecer os detalhes do uso desse líquido que é jogado fora na maioria das farinheiras na Bahia. Hoje temos a participação de Geile Viviane, nossa veterana do Mandiocast, e nosso convidado Augusto Machado Zago, um dos pesquisadores responsáveis pelo trabalho desenvolvido no uso da manipoeira na adubação foliar da mandioca. Ele é estudante de pós-graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB, e é técnico da Polímata. Olá, Patrícia e todos os ouvintes do Mandiocast. O prazer é todo meu em poder estar compartilhando com vocês a pesquisa que confesso ter sido um prazer desenvolver e agora poder estar divulgando aqui com a ajuda deste programa que tem sido um grande sucesso aí. Geile, é um prazer tê-la novamente aqui conosco para tratar deste tema que você tem ajudado a disseminar entre os agricultores. Olá, Patrícia e ouvintes do Mandiocast. É uma grande satisfação estar aqui podendo compartilhar com vocês mais uma das atividades que a gente faz com a mandioca e que para mim tem me dado um grande prazer poder divulgar que a manipoeira tem muitos aproveitamentos e hoje nós vamos compartilhar aqui com vocês um desses multiaproveitamentos. Augusto, Geile, aqui sempre serão bem-vindas, novas experiências que de alguma forma tragam resultados para os agricultores quanto à mandioca e o meio ambiente. Saibam que ficamos muito felizes em poder compartilhar mais essa tecnologia. Este podcast foi feito pela Polímata especialmente para você. Bom, a adubação foliar é um tipo de manejo, que oferece nutrientes minerais via as folhas das plantas. Mas, Geile, na sua opinião, qual que é a importância desse tipo de adubação para a mandioca? Patrícia, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre a adubação mais utilizada, que é a adubação via solo. A adubação foliar, apesar de ser uma adubação muito eficiente e muito importante, ela ainda é pouco utilizada. Então, a adubação comumente é a adubação via solo, fornecendo os nutrientes e a planta absorve ele pelas raízes. No entanto, ocorre que esses nutrientes eles entram em contato com o solo e podem ser adsorvidos. O que significa isso? Significa que os nutrientes podem ficar retidos na partícula do solo. Então, você pode estar colocando o adubo e ele está indisponível, a planta não consegue estar absorvendo esse adubo. Por outro lado, outra forma de adubação é a foliar. E você coloca os nutrientes via a folha, É pela parte aérea, pela superfície da folha que vai estar sendo absorvido. Então, nesse caso, não tem interação com o solo, o nutriente fica mais disponível para a planta. A adubação foliar é uma forma complementar, ela pode ser entendida como uma adubação complementar, suplementar ou corretiva, de forma a fornecer os nutrientes para a planta. A gente, de modo algum, está falando para o agricultor deixar de fazer adubação via solo. A gente entende que um programa de nutrição de solo e planta, ele é feito tendo a adubação de solo e a adubação foliar. Então, elas são utilizando na questão complementar, já fazendo um programa incluindo esses duas formas de estar fornecendo nutriente para a planta. E a gente muitas vezes anda no campo aí, a gente vê a questão do amarelão da mandioca, que é uma deficiência nutricional na maioria dos casos. E a gente, com um programa de nutrição de solo e planta, essas áreas elas não têm nenhum tipo de deficiência, você não vê nem um amarelão, você vê a planta realmente vigorosa, sadia, verde, bonita, viçosa. Tá? Então a gente entende que a adubação foliar, que é utilizada em outras culturas, também deve ser utilizada na mandioca e, nesse caso, a gente tem a possibilidade de utilizar esse líquido precioso que é a manipoeira e que muitas pessoas desconhecem. Então, a gente está aqui para estar falando sobre isso e compartilhando essas informações. Augusto, agora conta um pouco como que surgiu essa sua ideia da pesquisa. Então, Patrícia, a ideia surgiu, na verdade, por uma necessidade nossa de estar podendo ter algum embasamento na recomendação que a gente estava fazendo para os nossos agricultores.
Em 2014 eu participei de um curso, de uma palestra do saudoso Dr. Malto, que ele é um dos grandes responsáveis aí com a Embrapa de estar fazendo pesquisas e divulgando o poder que a manipoeira tem, né? Que a manipoeira nada mais é do que a água da mandioca, ao qual quando ela passa pela prensa no processo da fabricação de farinha. E aí em 2014 eu tive a oportunidade de estar participando de uma palestra dele e ele sempre vinha falando da água milagrosa da mandioca. E aí a gente sempre ia recomendando para os agricultores e, na verdade, não fazia um acompanhamento de perto. E aí várias coisas foram trazendo a isso, com a vinda da farinheira sustentável, o PAT da mandiocultura e o fortalecimento desses agricultores. E, em contrapartida, as terras estavam ficando muito cansadas pelo constante plantio de mandioca. Então, mandioca que dava uma produção muito alta começou a cair muito. E aí, em 2019, eu recebi um convite da Secretaria de Agricultura de Teixeira de Freitas para estar fazendo um dia de campo e um acompanhamento com um agricultor numa área demonstrativa do pátio da mandiocultura. E assim, foi bem engraçado porque a gente foi lá no dia, fizemos o trabalho com ele. E aí a gente sempre faz uma amostra com ele e deixa de corresponsabilidade para o agricultor tocar o resto da propriedade dele, né? E por incrível que pareça, o agricultor não aplicou nada. Na verdade, as únicas plantas que tinham sido aplicadas à manipoeira tinham sido as que eu tinha aplicado. E aí a gente fez o dia todo, teve todo um trabalho e aplicamos essa manipoeira, né? E aí, com um mês, o pessoal, os vizinhos, queriam saber o que ele tinha feito com aquela mandioca. O que tinha se aplicado e nem ele estava acreditando. Ele queria saber o que eu tinha colocado naquela água. Que certeza que não era manipoeira, porque o resultado tinha sido muito, mas muito satisfatório. As plantas estavam com o dobro do tamanho da parte aérea. E aí foi justamente nas 5 filhas que eu tinha aplicado a manipoeira. E aí a gente aplica-se aquilo que o Dr. Malto tinha explicado para a gente. E na hora que eu fui fazer uma pesquisa, não tinha nada relacionado à quantidade e o período que a gente tinha que estar aplicando essa manipoeira nas plantas da mandioca. E aí, em contrapartida, teve a oportunidade de uma especialização de agroecologia e educação no campo na universidade aqui do Extremo Sul. E aí eu tive a oportunidade de estar escrevendo esse projeto e assim estar realizando essa pesquisa. E aí a gente teve essa oportunidade aí de estar fazendo essa pesquisa com a parceria da UFSB. Isso que o Augusto nos traz é muito importante. E também a parceria com a Secretaria de Agricultura de Teixeira de Freitas. E aí nós convidamos o Cássio Farias para que ele desse o depoimento dele de como foi o acompanhamento dessa área com relação ao uso da manipoeira. Cássio, fala para a gente. Olá pessoal, aqui é Cássio Farias, mais conhecido como Cacá. Sou técnico agrícola, sou analista de sistemas, trabalho na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Teixeira de Freitas, na função de assessor técnico. Eu atuo também no pátio da mandiocultura desde 2017 e vim aqui hoje contar um pouco da experiência com a manipoeira como adubo foliar. Nós temos uma unidade demonstrativa na comunidade Arara, mais precisamente na propriedade do senhor Jeremias, onde fizemos um experimento e tivemos ótimos resultados no uso da manipoeira como adubo foliar. Fizemos uma aplicação com 45 dias e outra com 90 dias. As linhas onde aplicamos a manipoeira deram em torno de 45 centímetros a mais o porte da planta do que as plantas que não utilizaram a manipoeira. Lembrando a vocês que o trato foram os mesmos para todas as plantas, só não nessas linhas onde levou a manipoeira, que a manipoeira foi o que diferenciou do trato das outras plantas. Então, recomendo para vocês a utilização da manipoeira, porque o resultado é excelente. Vocês
que não estão acostumados ainda, que nunca usaram a manipoeira, quando usar vai se surpreender, porque é ótimo economicamente, manipoeira está aí de graça, tá? Sendo jogada é ótimo e é melhor ainda, vocês utilizando ela nas lavouras, vocês vão estar tirando ela de agredir o meio ambiente, que na maioria das vezes o que acontece? As farinheiras extraem a manipoeira e não tem aonde armazenar ou não sabem armazenar, deixa ela correr para os rios, para os córregos, represas, e acaba até mesmo no solo, onde ela vai percorrendo ali, ela vai agredindo os micro-organismos do solo, né? Então é uma agressão ao meio ambiente. Você captando ela, armazenando e utilizando, além de você estar economicamente, né, se favorecendo, você vai estar favorecendo também o meio ambiente, tá? Eu recomendo o uso. Esse resultado que nós tivemos lá foi muito bom mesmo. Então, vocês só têm a ganhar utilizando a manipoeira no seu dia a dia. E nas lavouras, seja ela de mandioca, café, laranja, o que for que você estiver plantando, você pode utilizar como adubo foliar. Geile, e por que a escolha da manipoeira na adubação foliar? Patrícia, como o Cássio bem nos trouxe aí as informações sobre o uso da manipoeira aqui, a experiência inicial em Teixeira de Freitas, existem muitas farinheiras em todo o extremo sul. Alcobaça tem muitas farinheiras, né? Cerca de mais de 700 farinheiras, segundo dados do IBGE. Então, nós temos a manipoeira em abundância. Então, por isso a gente precisava também dar uma destinação para esse líquido. Então, esse foi o primeiro motivo. O segundo é que ele é muito rico. A manipoeira possui muitos nutrientes e o que, para a mandioca, ela está devolvendo nutrientes em que a própria mandioca extraiu do solo. E precisamos tomar alguns cuidados no uso da manipoeira. Então, o Cássio já colocou, 5 dias no mínimo, ela tem que descansar, para que os compostos cianogênicos eles possam evaporar. Ter um melhor horário para fazer a aplicação, coar várias vezes a manipoeira para não entupir o bico da bomba costal e a gente poder, de fato, estar usando essa preciosidade que é a manipoeira, que nós temos de forma abundante e gratuita, com excelentes resultados. A gente quer divulgar esse trabalho que está sendo feito e os agricultores já estão relatando, assim como o técnico Cássio pôde relatar, os resultados positivos já alcançados com a mandioca sendo adubada com manipoeira de forma foliar. Augusto, a sua pesquisa é algo muito interessante e vejo como um tema extremamente inovador. Mas como que foi o desenvolvimento da pesquisa? Então, Patrícia e queridos ouvintes, o projeto foi desenvolvido após a aprovação da pesquisa junto ao UFSB. E aí eu fui designado a uma orientadora, a professora Luana Pires, ao qual eu deixo meus sinceros agradecimentos aqui pela parceria e pela paciência com o aluno, né? Que eu também não sou muito fácil como aluno. E aí, após isso, nós tivemos várias reuniões para estar fechando como é que seria a metodologia da pesquisa. Após isso, eu tive também o apoio da minha co-orientadora, Geli Viviane, e de 2 parceiros que trabalham comigo na Polímata, que é o Adonias Lima e a Dorândia Trivelin, que me auxiliaram muito a estar fazendo todo o processo da pesquisa, que é a definição de materiais, a identificação da área a ser implementado o projeto, o acompanhamento, o levantamento, monitoramento e sistematização de todas essas informações para a gente estar passando para todos os agricultores e possíveis pesquisadores a informação fidedigna, né, de como foi o projeto. E aí, posterior a isso, a gente teve a identificação da área da Maria das Graças, que eu também deixo os meus sinceros agradecimentos a ela e a toda a família dela, que abraçou a ideia, abraçou o projeto, nos auxiliou muito. A Maria, ela fica situada na Fazenda Bela Vista,
o povoado de Pouso Alegre, Alcobaça, Bahia. E ela tem sua farinheira e ela também já faz parte do projeto Farinheira Sustentável, né? E aí foi muito bom e gratificante estar podendo desenvolver com ela e com sua família esse projeto aí. Bom, pelo que eu entendi, a pesquisa foi conduzida na área da agricultora Maria das Graças, que já trabalha com a mandioca há muito tempo, e ela vai explicar então como que o líquido que era jogado fora agora vem sendo utilizado como adubo? Meu nome é Maria, sou agricultora, Associação de Itaitinga. A minha fala é sobre a manipoeira. Fizemos uma experiência aqui na minha área com Augusto. Foi bom, muito bom, o rendimento, né, da mandioca foi muito boa. A gente economizou muito, né? Não precisou usar adubo químico, ela substituiu adubo químico até melhor, entendeu? Deu uma carga até melhor. A mão de obra também diminuiu. E assim, além da adubagem, fizemos, né, as medidas tudo certinho. Foi surpreendente, né, na mandioca. Além da mandioca, a gente também usou no cítrico, né, que não foi no limão. Meu esposo bateu no limão e não caiu as folhas, mas também ficou limpo, o limão ficou limpinho. Então, assim, estamos usando também, fazendo uma experiência também com o abacaxi. Está em fase de teste ainda, que o abacaxi não deu. Mas os pés do abacaxi tá lindo e cresceu muito, entendeu? Então, assim, eu creio que a manipoeira no adubo de foliar, né? Porque a mandioca ficou as folhas também muito bonita, entendeu? Não deu praga. Como o adubo de foliar, como o adubo, né, de plantio e de cobertura é uma excelente. Eu falo por experiência própria. Aonde a gente jogou, né? A terra ficou muito boa, muito úmida, né? E a mandioca foi muito bom. Eu gostei muito. E falo, a gente está fazendo alguns testes aqui também no bananal, entendeu? No bananal também a gente fez um teste, meu esposo jogou, matou aquela broca, né, de cima, de dentro da banana. Então, assim, essas coisinhas assim a gente vê, né? A banana dá muito mais saudável, muito mais bonita. Então, não é só para mandioca, a gente está fazendo teste pequeno e onde a gente está fazendo, a gente está tendo um resultado surpreendente. Então, eu gostei muito. E essa é a minha fala. São relatos como esse que fazem a gente ver que esse é o caminho a ser trilhado e que a gente tem muito ainda a estar levando aos agricultores. Maria foi uma agricultora que houve a pesquisa na área dela. Ela tem uma farinheira sustentável que tem um sistema de armazenamento da manipoeira. Mas a gente precisa levar isso para os agricultores do Extremo Sul. São muitos agricultores aqui que precisam conhecer essa tecnologia, a forma de usar a manipoeira na adubação foliar. E também a gente já está sendo ouvido, né, por vários agricultores em vários estados, em várias cidades também, que podem estar também acompanhando o que está sendo feito aqui no âmbito do pátio da mandiocultura, do PDRT da Suzano, para que os agricultores possam estar se beneficiando cada vez mais com tecnologia e possa estar aumentando a produtividade da mandioca. Augusto, quais os resultados dessa pesquisa? E qual o retorno que os agricultores devem esperar caso adote essa tecnologia? Bom, o resultado que a gente teve em campo foi plantas que não tinha sido aplicado nada, né? Ela teve um ganho de altura de 47 centímetros, chegando até a 52, 53 centímetros. E as plantas com a aplicação de manipoeira, elas chegaram a 90 centímetros e teve algumas plantas que chegou até 1,20 m de altura. Então, a diferença é de mais de 100%, né? E eu quero deixar aqui para os ouvintes e os agricultores de que a manipoeira por si só ela não vai resolver os nossos problemas. A manipoeira é uma forma de estar auxiliando a produtividade em campo, mas tem muitas outras técnicas que a gente tem que estar empregando na mandiocultura para garantir
a melhor produtividade da planta e também para cuidar do nosso solo, né? E o retorno que a gente teve da agricultora Maria, ao qual a gente fez a pesquisa lá na área dela, ela ficou impressionada porque ela já está aplicando a manipoeira e não está lançando mão da compra do adubo químico, que é o NPK. E ela falou que o retorno financeiro que ela está tendo está sendo muito importante porque ela está baixando o custo de produção dela. Porque além da manipoeira ela ter de fácil acesso por ela ser dona de uma casa de farinha, no caso o custo é zero, ela também relata que a mão de obra na adubação reduziu bastante. Em áreas que ela demoraria para aplicar 1 hectare, ela demoraria um dia para aplicar com adubo químico, ela estava conseguindo aplicar em 2 hectares com a manipoeira. Então ela também teve esse ganho também na mão de obra. Então o retorno foi muito bom e as pesquisas não param, viu, Patrícia? Eu quero dizer a você e a todos que a gente só é a ponta da nossa pesquisa. A gente quer aprofundar mais a nossa pesquisa, não só na mandiocultura, mas em diversas outras culturas. E dizer que a gente já está fazendo alguma coisinha aí com o café, viu? Mas isso aí deixa para um próximo episódio. É importante isso que Augusto traz com relação à adubação foliada manipoeira, porque a gente tem um trabalho, trata dos 5 elementos da produtividade para a mandioca. E a manipoeira ela entra como parte do programa de nutrição de solo e planta. Então não é só manipoeira que a gente pode aumentar a produtividade. Mas só o fato de usar a manipoeira, você já pode começar o aumento da produtividade da sua área. Você pode aumentar muito mais se você aplicar todos os 5 elementos da produtividade. Mas o uso da manipoeira já inicia esse aumento da produtividade também. Patrícia e ouvintes do Mandiocast, nesse momento nós temos a estreia do quadro Embrapa Responde. Chegou o quadro Embrapa Responde. Nele você pergunta e a Embrapa lhe responde. É a Embrapa de portas abertas para você. Meu nome é Arlane, sou agricultor aqui na cidade de Julianópolis, estado no Pará, na colônia Sapucaia, no sítio Vale do Sapucaia, agricultura sintrópica. A pergunta que eu quero fazer para a Embrapa Responde é a seguinte: a Embrapa tem um documento onde recomenda a produção acelerada das mudas de mandioca. No campo, nós temos algumas dificuldades em relação a ter acesso aos laboratórios para atestarem a sanidade do material que a gente utiliza. A pergunta que eu faço é a seguinte: considerando a aplicação do método de propagação acelerada, como nós, agricultores, aqui na ponta do processo, muitas das vezes desprovidos de acesso aos laboratórios, podemos fazer com segurança o processo de propagação acelerada, tendo a garantia da sanidade do material? Olá, Arlane, muito procedente a sua pergunta. Não há como garantir sanidade do material que você estará multiplicando sem a realização das análises de indexação em laboratório especializado. Então, o que a gente faz é encaminhar material já indexado para diversas localidades do país onde existem os maniveiros âncora. No caso do Pará, vocês têm um maniveiro, o principal maniveiro âncora do Brasil está aí no estado do Pará, que é o Dutra. Ele tem todos esses materiais do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, e esses materiais que ele tem estão todos livres de vírus. Então você pode entrar em contato com ele, ele vai lhe ceder algumas manivas e você então passa a multiplicá-las pela técnica da multiplicação rápida da mandioca, que é bastante simples. Qualquer agricultor pode fazer na sua fazenda, na sua roça, né? Qualquer pequeno produtor. Então é importante que quando você se propõe a fazer
a estar integrando a rede Reniva, você tem que ter os 3 pilares básicos da rede Reniva. O primeiro é sanidade, ou seja, você precisa ter a certeza de que você está multiplicando um material livre de pragas e doenças. E isso daí eu já te apresentei a solução para isso. A segunda é você ter técnicas de multiplicação que possam otimizar a taxa de multiplicação, e uma delas é a multiplicação rápida, como você bem menciona. E o terceiro pilar é que você tenha assistência técnica e extensão rural, ou seja, que a terra aí do estado do Pará ela possa lhe assistir de forma a evitar a recontaminação. Então observe que uma vez limpo, esse material tende a se perpetuar limpo. A única forma de você recontaminá-lo é por meio da transmissão mecânica, ou seja, é um facão, uma enxada que você utilizou para capinar, para cortar outras hastes de mandioca que não estavam livres de vírus, e ao manusear o material que está livre de vírus, você transmite o vírus por esse instrumento, por esse facão, por essa tesoura de poda. Então, são esses os 3 pilares, e faça contato com o Dutra que com certeza você vai ter acesso a esse material com essa garantida sanidade. Augusto, já foi publicados os resultados dessa pesquisa em algum lugar? Olha, os resultados foram apresentados no 3º Simpósio Estadual de Pesquisas e Experiências em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, na Feira Baiana da Agricultura Familiar. A gente escreveu o projeto e ele foi aprovado, e eu recebi o convite para estar indo a Salvador, estar apresentando ele. E foi uma honra poder estar levando o nome da agricultura familiar, a mandiocultura e o extremo sul da Bahia para o estado. Geile, nas oficinas que a Polímata tem realizado sobre os 5 elementos da produtividade, a adubação foliar da mandioca também está no programa de nutrição de solo e planta? Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, para se ter uma cultura que tenha boa produtividade, é importante que ela esteja bem nutrida, que o solo esteja vivo. Quando a gente fala nas oficinas dos 5 elementos da produtividade, das palestras, né, das formações online sobre 5 elementos da produtividade, a gente está exatamente levando as pessoas a entenderem a necessidade de que o solo esteja vivo, a necessidade de um programa de nutrição de solo e planta, e como fatores importantes para o aumento da produtividade da mandioca. Como a gente no extremo sul tem muitas farinheiras e a manipoeira é produzida de forma abundante, a gente tem a possibilidade de utilizar a manipoeira na adubação foliar. Em outras regiões não tem manipoeira, então eu tenho até vontade de usar manipoeira na adubação do cacau, mas a região lá a gente não tem a disponibilidade de manipoeira no sul da Bahia como a gente tem aqui no extremo sul. Então a gente precisa aproveitar o que a gente tem no nosso território, o que a gente tem na nossa propriedade, então assim utilizar melhor para aumento da produtividade. E o resultado que tem sido obtido a partir da aplicação da manipoeira tem sido um resultado extremamente favorável que nos anima a levar isso a cada vez mais agricultores, cada vez mais pessoas conhecerem esse processo. A gente está fazendo a formação dos técnicos do pátio da mandiocultura, numa formação online, para que eles estejam aptos a estar atendendo a você, agricultor, fazendo a recomendação, acompanhando a aplicação, para que você tenha sucesso, aprenda a utilizar e possa estar cada vez mais buscando aumentar a produtividade da mandioca aqui no extremo sul da Bahia. Augusto, Geile, ficamos muito felizes em saber tantos benefícios do uso da manipoeira na adubação foliar da mandioca. E percebemos que tem um enorme potencial para ser utilizada. E poucos agricultores usam essa tecnologia ainda. Quais são as estratégias que vocês estão usando para disseminar esse conhecimento? É importante frisar aqui, Patrícia, que a utilização da manipoeira na adubação foliar da mandioca é um dos multiaproveitamentos da manipoeira. É possível se aplicar a manipoeira na adubação de várias outras culturas. Nós já temos agricultores testando no café, no maracujá, no citros, no abacaxi, e tem pessoas testando também em outras culturas. Esses a gente tem recebido os relatos que os agricultores já estão fazendo esses testes, o que é muito positivo por conta da abundância que nós temos aqui da manipoeira. Mas é possível utilizar a manipoeira para fazer outras coisas, né? Outros multiaproveitamentos. Nós estamos já organizando um episódio do Mandiocast falando sobre o multiaproveitamento da manipoeira. A gente
trouxe esse da manipoeira na adubação foliar da mandioca pela necessidade que nós temos de estar dando maior enfoque a isso, trazendo mais informações sobre esse processo, essa tecnologia, para que você possa estar aumentando a produtividade da sua área de mandioca, tá? Nós estamos aqui buscando ajudar o agricultor, levando informação para que ele saiba que é possível fazer esse trabalho e estar avançando com o aumento da produtividade da mandioca. Então, você, agricultor, procure o técnico da Secretaria de Agricultura do seu município, procure os técnicos do PDRT, da Suzano. Eles estão sendo capacitados, né, com a formação online que nós aqui desenvolvemos para que eles possam estar capacitados para lhe atender. E se você é de outra região, como a gente tem ouvintes do Mandiocast também fora do extremo sul da Bahia, se você tiver a possibilidade de usar a manipoeira, experimente ou entre em contato com a gente para que vocês possam também estar sendo orientados de como fazer essa aplicação e aproveitar a riqueza, né, da manipoeira como adubo foliar gratuito praticamente, para que você possa estar aumentando a produtividade da sua lavoura, utilizando também em outras culturas. Como o Augusto bem falou aqui, a gente já publicou esse resultado para a mandioca e a gente vai estar fazendo pesquisas também para outras culturas para que a gente possa ter dado científico para estar compartilhando com todos vocês. Se você ficou interessado em ter acesso a esse artigo, ele vai estar disponível no blog da Polímata, no episódio 5 do Mandiocast. Nós vamos deixar o link para que você possa baixar esse artigo lá também. E aí você pode ter todas as informações relacionadas a essa pesquisa. Então, blog.polimatasoluções.com, o Mandiocast, manipoeira na adubação foliar, e você vai ter acesso a essa publicação. Então, esse foi o nosso 5º episódio sobre o Mandiocast. Espero lhe encontrar no próximo episódio, que está imperdível. E tem um recadinho para você que está nos ouvindo. Se tiver uma dúvida, pergunta e quiser participar aqui conosco, você é super bem-vindo. Nos mande sua mensagem pelo WhatsApp 73988611631 ou no e-mail contato@polimatasoluções.com. Essas e outras informações, acompanhe conosco pelas redes sociais @Polímata Soluções ou pelo nosso site www.polimatasoluções.com.